Olá, sou o pastor Jorge Vargas. Vamos ao nosso curso básico de teologia, unidade de estudo Teologia do Obreiro. Nossa segunda lição é Ética Cristã. A introdução à ética cristã, nós vamos ver que a ética cristã não é um conjunto de regras pelas quais os homens poderão se chegar a Deus, mas são condutas pela qual nós vamos agradar a Deus através das nossas atitudes e observando a estas regras que a palavra de Deus nos orienta. Ou seja, a ética cristã é baseada na revelação divina e ela acredita em valores morais absolutos. Alternativa a éticas de nossos dias, nós temos a ética deontológica, ou seja, é um conjunto de regras e deveres que regem uma profissão e a conduta das que a exercem. E podemos citar o exemplo da ética médica. Então, são os deveres da profissão. Para nós cristãos, é o padrão, autoridade para a vida e conduta do certo e do errado que estão na Bíblia. Temos nessa sociedade essa ética alternativa chamada de ética relativista. O que vem a ser esta ética relativista? É o conceito do certo e do errado que é regido pelo resultado positivo que traz para uma sociedade. Positivo no sentido do ponto de vista desta sociedade, né? E os valores mudam conforme a sociedade. Aí nós podemos trazer o exemplo do homossexualismo e outros valores que são corrompidos e que são relativizados por esta ética dos nossos dias. A visão da sociedade pós-moderna, nessa sociedade os valores morais judaicos cristãos são rejeitados e muitas vezes ridicularizados. A visão de um mundo que abandonou a Deus. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no segundo Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver um quadro demonstrado da atual sociedade. A visão de um mundo que abandonou a Deus. Nós temos ali os egoístas, pessoas que pensam somente em si, sociedade do individualismo, do eu, blasfemadores, pessoas que ofendem, zombam de Deus sem temor e blasfemam e zombam daqueles princípios que o cristão defende. Desobedientes aos pais, filhos que não querem mais submeter aos cuidados dos seus pais, e acham que já são donos das suas próprias vidas, né? Irreverentes, pessoas que não respeitam ninguém, nem a si mesmas, né? São pessoas que não submetem à autoridade e que não respeitam a Deus. Sem domínio de si, pessoas que não controlam suas atitudes, não pensam os seus atos, são impulsivas, temperamentais, passionais, violentas, ciumentas, movidas pelas paixões. Inimigos do bem são pessoas que têm uma tendência para o que destrói, para degradar o próximo. Atrevidos são pessoas que correm todos os riscos para praticar os seus desejos, ou seja, não tem limites. Amigos do prazer, o chamado hedonismo, são princípios orientados numa sociedade que é o prazer pelo prazer, não importa quais são as consequências. Os princípios teológicos da ética. A igreja tem um propósito e a missão de influenciar o mundo. A reforma protestante, em muitos países, foi alcançada e foi transformado pela ética cristã, implantando justiça numa sociedade onde não havia justiça, transformando aqueles países, na sua maioria, democracia, e trazendo maior democracia ao seu tempo. É necessário que o povo de Deus no Brasil assuma e viva os valores e princípios da ética cristã, que são os princípios do reino de Deus, diante dessa
atual sociedade. Princípios teológicos da ética cristã. Primeiro, ela é teocêntrica, ou seja, ela obedece à palavra de Deus como mandamento e preceito, as regras de Deus, né, que são contidos na sua palavra. A ética ela é cristã, ou seja, ela é centrada na pessoa de Cristo e no seu modelo. Cristo é o nosso modelo, o nosso paradigma, o seu padrão ético, moral que Jesus estabeleceu através da sua vida e dos seus ensinamentos. A ética ela é evangélica, ou seja, o mundo precisa ler o evangelho em nossas atitudes, do modo como vivemos, do modo como nós falamos, ele revela o nosso Deus, revela o amor de Deus pelo mundo. A ética ela precisa ser abrangente, a ética cristã, ou seja, ela deve atuar em todas as áreas da nossa vida, normatizado pela palavra de Deus, na família, na vida profissional, enfim, todas as nossas atitudes. Os conceitos e valores da ética, baseado na Bíblia, são estes conceitos e valores que norteiam o nosso viver. No lar, na propriedade, no trabalho, bem como no conceito do bem e do mal. No lar, a união de um homem com a mulher. O lar foi instituído por Deus e reconhecido por Jesus. O lar deve estar de acordo com os princípios de Deus, não aquilo que a sociedade diz, não aquilo que essa ética relativista hoje prega. Não, aquilo que a palavra de Deus estabelece, que a verdadeira felicidade está na família. A união marido e mulher é indissolúvel, né? O conceito bíblico sobre aquilo que Deus estabeleceu. Conforme diz a Bíblia, não se pode separar o que Deus uniu. Os filhos são responsáveis pelos pais desamparados, né? Os filhos são responsáveis pelos pais idosos, doentes, e isso deve ser regido pelo cuidado, pelo amor dos seus filhos. A propriedade. Deus é o dono de toda a terra, Ele entregou e nos deu para que cuidássemos delas, como mordomos que somos, né? Somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos tem dado para viver e para trabalhar. A propriedade, então, no sistema capitalista é o entendimento de uma posse da terra e foram criados, então, aí grandes latifúndios, né? No sistema socialista, já o indivíduo não é dono de nada, o Estado é dono de tudo, ele apenas distribui para as pessoas aquilo, mas isso a gente sabe que já falhou. Baseado na Bíblia, nós temos aqui o conceito ainda da propriedade. No Brasil nós vivemos aí na beira do caos, né? São pessoas, uma diferença muito grande entre pobres e ricos. O trabalho é agradável a Deus, mesmo que pareça para muitos castigo. Deus instituiu o trabalho. Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar, ele colocou o homem como mordomo para trabalhar e cuidar da terra. Então, Cristo dignificou o trabalho. Nós temos ali o exemplo na parábola dos talentos. O apóstolo Paulo também chegou a dizer que se alguém não quer trabalhar, também que não coma, né? Outro valor ético baseado, conceito baseado na Bíblia é do bem e o mal. O bem é aquilo que é a vontade de Deus, o mal e o mal é aquilo que é a vontade humana, que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia apresenta Deus como o bem supremo, a fonte de todo o bem. Então, como a vontade de Deus, o bem, todos os salvos são potencializados pelo Senhor para fazer o bem a todas as pessoas. A sociedade precisa ser impactada por esta atividade daqueles que recebem de Deus este desejo de Deus que o homem cumpra a sua vontade. A sociedade se preocupa com o comportamento das pessoas. O mal é antítese do bem, ou seja, é o contrário. A palavra grega mal é kalia ou poneros,
que se refere ao caráter, influência e consequência do mal. O mal é tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, a desobediência. Jesus ensinou que a velha natureza egoísta deve ser substituída pela nova, pois esta velha traz consigo os valores que são contrários a Deus. A bioética, próximo texto. Temos aqui o controle de natalidade. A pergunta é moralmente errado buscar dispositivo anticoncepcional? A resposta cristã sobre o controle de natalidade. O mandamento de Deus para multiplicar é geral e não específico. Quando Deus disse multiplicar-vos e encher a terra, não foi somente para um casal, mas para toda a raça humana. A procriação não é o único propósito do sexo. É uma união criada por Deus para um casal compartilhar mutuamente das experiências da vida. Deus estabeleceu este meio para enriquecer a união e fortalecer. As Escrituras não condenam o controle da natalidade. Não existe na Bíblia nada que proíba métodos anticonceptivos. Entendemos também que o casal cristão deve planejar a sua família, buscando a direção de Deus e fazendo isso de acordo com as suas condições para oferecer o melhor. Questão do aborto. A posição cristã em relação ao aborto é repúdio, porque teologicamente se constitui um ataque à imagem de Deus na criança em desenvolvimento, bem como o ataque à santidade, à vida humana. Os fundamentos da posição evangélica sobre o aborto. O quinto mandamento fala sobre não matarás. Ou seja, a vida começa com a concepção e o aborto é uma interrupção da gravidez, portanto, a morte do feto, isto é, matar. No Brasil, é permitido legalmente somente 2 tipos. O primeiro é o aborto terapêutico, para salvar a vida da mãe, e o segundo, no caso, é proveniente de estupro ou violência sexual. Vamos então agora para o próximo, a eutanásia. Do grego bom ou bem, e thanatos, morte. Ou seja, existem 2 tipos de eutanásia. Eutanásia ativa, que se acelera a morte de alguém, e eutanásia passiva. A pessoa é deixada para morrer, é a morte por omissão. A gente sabe que no Brasil a eutanásia não é legalizada. Não existe autorização para se cometer a eutanásia. Princípios bíblicos sobre a eutanásia. A Bíblia ensina que a vida é um dom precioso de Deus. É nosso dever preservá-la e não tirá-la. A morte não é o fim do sofrimento, mas ela é o resultado do pecado. Muitas vezes ela traz sofrimento e dor nos propósitos transcendentes de Deus. Não ter medo da morte é característica do servo de Deus. Ok, vamos então à ética ministerial. Lição de texto número 4. Esta ética visa orientar o obreiro no seu convívio com os seus colegas de ministério, na correta administração de suas atividades. A vida do obreiro. Primeiro, ter no coração a fé na providência de Deus, que cuidará dele em todo o tempo. Cultivar uma vida em harmonia e amor com sua família, servindo de exemplo para a igreja e a comunidade. Viver uma vida de consagração, oração, jejum, vigilância para não cair na tentação. O obreiro, considerado grandes homens, caíram porque julgaram não precisar mais de vigiar. Refrear os impulsos da carne, dinheiro, poder, sexo e vícios. O obreiro e a igreja, ele deve lembrar que a igreja é o corpo de Cristo e ele próprio é um membro da igreja. Deve tratar a noiva do Cordeiro com respeito e amor. Está lá em 1 Pedro 5:2.
Aqui. O obreiro e a igreja, confidência, manter sigilo, pois comentários são desastrosos para com a obra de Deus. O obreiro e seus colegas. O obreiro deve zelar pela reputação moral e espiritual de seus colegas de ministério, evitando comentários pejorativos. O obreiro, quando convida alguém para ministrar a palavra, deve suprir as despesas de viagem de forma discreta e proporcionar-lhe hospedagem digna. O obreiro e seu vocabulário. O obreiro precisa saber usar a gramática, precisa conhecer a gramática portuguesa para melhor expor a palavra, evitando vícios de linguagem que prejudicam a exposição da mensagem. Muito bem, concluímos então a lição de número 2 da nossa unidade de estudo Teologia do Obreiro. Que Deus em Cristo vos abençoe.